Prezados e estimados irmãos, nós estamos reunidos na casa de Deus, onde se faz presente todo o poder do Pai. Dentre eles está Jesus, está nossa Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Está também a Santa Avó Rosa e o grande profeta de Deus, o Santo Irmão Aldo. Nós estamos reunidos para uma reunião de aula aos obreiros. Trataremos de alguns assuntos pertinentes ao ministério. Pastores, pregadores, diáconos, diaconisas e obreiros, coristas no geral. Sendo assim, espero que todos estejam preparados para que nós possamos trabalhar todos juntos. A minha saudação. O que eu lhes faço é com muito carinho, em nome da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Convido todos, por gentileza, que estão sentados, para que se coloquem em pé. Nós vamos fazer a nossa oração para entregarmos esta reunião nas mãos do Santo Primaz e do Consolador. Levantem suas mãos, curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos. Você que está em casa neste momento, acompanhando online pela internet, também mantenha-se em sentido de reverência, pois é muito bom estarmos numa comunhão perfeita. Oremos. Santo, Santo Deus, nosso Pai bendito, nosso Pai celestial, estamos neste momento, Pai, reunidos em Teu nome, em nome do profeta Santo Irmão Aldo, em nome do Consolador e do Teu Filho amado Jesus e de nossa Santa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Nosso objetivo nesta noite, Pai, é receber as orientações, a mensagem para o nosso aprimoramento ministerial, onde nós podemos contar com a bênção do profeta Santo Irmão Aldo, porque se tudo o que formos fazer, colocarmos ele sempre à frente, junto com a Santa Avó Rosa, tudo dá certo. Pois bem, a mensagem é dos céus, o recado é do Irmão Aldo, e o conselho sempre relembra para o crescimento do ministério, como lidar com a irmandade, como lidar com a família apostólica, como tratar um e o outro, e como ser um observador comportamental e também da postura. Por isso, Irmão Aldo, o Senhor nos ajude bastante no transcorrer desta reunião. O Senhor e a Santa Avó Rosa são exatamente o esteio para nós, sempre à frente, para que nós possamos crescer junto. Abençoa o ministério do cantar, o ministério de todos os obreiros, abençoa a sua igreja também e aqueles que estão em casa nos acompanhando, que todos realmente possam compreender, entender e como melhor servir nesta Santa Igreja Apostólica. Tenho certeza, Irmão Aldo, que o Senhor já está tomando todas as providências. Eu declaro a nossa reunião iniciada em Teu Santíssimo Nome. Amém. Cantemos neste momento o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Igreja
Convido todos neste momento para nos ajudar a cantar o hino do nosso inário, de número 48, hino intitulado Cumpra Teu Voto. Finaliza com o hino de número 68, hino intitulado Meu Ministério.
todos unidos lutar ao lado do querido irmão Aldo, porque ele a vitória vai nos dar.
destemidos irmãos apostólicos, celebremos de todo o coração, porque com o santo irmão teremos a nossa O irmão Maldo nos ensinou a crer no Evangelho de Jesus. Incansável nos ensinou a andar no caminho da luz. Ele sempre ensinou a praticar o que Jesus praticou. Deu exemplo com o seu jeito de amar, como Cristo nos amou. Ele ensinou a vivermos uma vida de humildade, a buscarmos sem cessar a santidade que Jesus em sua vida tanto preservou. Ele ensinou a caminharmos nas veredas da justiça, a evitarmos o pecado e a malícia, bem como Cristo em sua vida evitou. O irmão Maldo ensinou que nos amássemos como Jesus nos amou. Complacente ensinou que perdoássemos como Cristo perdoou. Sua vida foi exemplo de humildade,
de bondade e mansidão. Paciência, tolerância e amizade, mesmo sob ingratidão. Ele ensinou que a humildade é a virtude principal para quem pretende lá na glória celestial ter o direito de herdar um galardão. Os seus sermões estão escritos para nossa referência, para lembrarmos seu amor e paciência, do seu exemplo e de sua pregação. O irmão Maldo estendia sua mão a quem o procurava. Atendia e não fazia distinção, e com amor abençoava. Demonstrava o seu carinho e atenção a quem sua bênção suplicava. Ensinava a crer em Deus e a não temer a luta que se aproximava. Ele ensinou a praticarmos a vontade de Jesus, que com imenso amor por nós morreu na cruz, para dar vida eterna a quem lhe for fiel. Cremos que Ele é um profeta prometido por Jesus, para levar ao mundo inteiro sua luz, guiando assim o seu rebanho para o céu. Para o céu. Para o céu.
Esse hino, ele retrata a missão dos obreiros. Obreiros no geral. Pastores, pregadores, diáconos, diaconisas, obreiros coristas, músicos, regentes, e assim sucessivamente. Ele fala que nós devemos estar sempre preparados, prontos para lutar, para defender a obra da nossa igreja. Mas antes de adentrarmos sobre alguns assuntos do ministério, farei os avisos que se julgam necessários para conhecimento de toda a igreja. Atenção, os irmãos que estão hospedados aqui na sede, e mesmo os que estão hospedados também nos alojamentos próximo daqui. Este comércio que está na calçada em frente à igreja não tem nada de anuência da Igreja Apostólica. Ou seja, nós não nos responsabilizamos com os alimentos que são oferecidos ali. Então pensem bem, não sabem a procedência, não sabem como são feitos, tomem cuidado ao adquirir esses alimentos. Nós disponibilizamos a cantina a partir das 21 horas até aproximadamente 23 horas, exatamente para que estejam todos aqui dentro, conheçam, sabem da procedência da alimentação, tá? Conselho não proíbe, mas é de sua responsabilidade ao consumir esses alimentos que são oferecidos na parte externa, ou seja, na calçada. Então tome muito cuidado ao consumir. Outro aviso também é a respeito dos batizandos, ou seja, nossos irmãos homens que irão se batizar amanhã, no primeiro período, às 9h30, já deverão estar todos próximos ao tanque batismal, devem seguir as orientações de quem estará dando as instruções, porém, devem estar no salão de ensaio, o mais tardar, 8h30, para poder então receber, ou seja, os aventais, os quais irão utilizar no momento do seu batismo. Deixamos bem claro, após o seu batismo, não poderá sair do templo, deverá permanecer até o término do primeiro batismo, que é a parte dos homens. Vão se arrumar, vão se trocar sua vestimenta, devem retornar ao templo, acompanhar o batismo dos demais. A parte da tarde é a mesma coisa. Batizou as nossas irmãs, se arrumaram, deve estar dentro do templo, acompanhando o batismo das demais. Tudo bem? Mas deve acompanhar num espírito de reverência, orando a Deus, orando ao Santo Irmão Aldo, ao Consolador, pedindo realmente que o voto que irão fazer permaneçam dentro de si. Atenção, jovens, tem muitas jovens, muitas crianças praticamente, que vão se batizar. Peçam sabedoria, a palavra-chave é sabedoria, para nunca quebrarem o voto que irão fazer amanhã, antes de descer ao tanque batismal. Então deve estar todos acompanhando todos os atos. Outra coisa também, os irmãos que estão tirando vídeos ou fazendo vídeos da nossa reunião,
e postando em redes sociais ou enviando para pessoas pelo WhatsApp, não pode. Não sabemos na mão de quem caem esses vídeos. Então precisa ter um pouquinho de cautela. Podem tirar para si, sem problema, o templo é bonito, as reuniões são lindas, mas não podem circular nas redes sociais e muito menos ser enviados pelos atos. Eu tenho recebido alguns e com alguns comentários. Isso não fica bem. Eu conto com a compreensão de todos, ou seja, o Conselho Deliberativo conta com a compreensão de todos. Nossas reuniões, elas são online, também ficam gravadas, depois disponibilizadas para todos acompanharem a programação desde o dia 31 até o dia 4. Elas ficam disponíveis no site. Muito bem. Esses, então, eram um aviso. 23 horas é o horário máximo que devem estar todos no seu local para o repouso, principalmente devido à manhã, que será uma reunião bastante cansativa, porque praticamente é o dia inteiro de reunião. Então, podendo repousar até antes das 23 é muito bom, descansar mesmo, fazer a sua oração, agradecer a avó por essa oportunidade, agradecer o santo irmão Aldo, isso é muito bom, e se preparar para o amanhã. Os homens que virão lá do alojamento da Celso Garcia, automaticamente terão que levantar um pouco mais cedo. As orientações seriam o seguinte: deixa para tomar o seu banho logo após o batismo, porque antes vai ficar muito corrido, senão tem que levantar muito cedo para se dirigirem até aqui. Mas fiquem ao critério. Cuidado com os desperdícios, procure controlar bem os gastos, tanto de água como de energia, porque é uma reunião longa, é uma semana longa. É verdade que temos aqui alguns litros de água, muitos mesmo, mas às vezes podem faltar se não tomarem cuidado. Então, cuidado com os desperdícios. Usem, feche a sua torneira, procure ser bastante econômico, colaborando com a igreja. Muito bem. Eu acredito que todos os nossos irmãos estão preparados para esta reunião, onde irão receber orientações que vai ajudar o desenvolvimento do ministério de cada um. A palavra-chave para um bom êxito do ministério dos irmãos chama-se união, humildade, determinação, amor. Essas variáveis, elas sempre foram usadas pelo santo irmão Aldo. Quando ele dizia sempre assim: promover a paz, o amor e a união entre o ministério. Na execução de qualquer atividade na igreja, todas elas têm o seu valor. Todas elas. O serviço pode ser o mais simples que seja, ela tem um valor diante de Deus. Tem um valor diante do santo irmão Aldo. Tem um valor diante também do Conselho Deliberativo. Nós valorizamos o trabalho de todos os irmãos. E conhecemos o fiel obreiro pelo trato, a maneira de tratar o ministério, a maneira de tratar a irmandade, a maneira de executar o seu trabalho. Tudo isso sob a orientação do profeta santo irmão Aldo.
Ele sempre nos orientou, Ele sempre nos deu as diretrizes, Ele sempre nos preparou com palavras amiga, orientações assim belas, importante na execução do ministério. Inclusive desde o horário para chegar à reunião, para pegar a sua escala. Inclusive também sobre os coristas para estarem presentes no horário do ensaio. Tudo isso nós aprendemos com o Santo Irmão Aldo. Por que ele dava essas diretrizes? Ele dava este norte para o aprimoramento do ministério. Ele sempre falou, a igreja é uma só. Não importa onde estão, seja aqui nas imediações da sede, São Paulo e Grande São Paulo, seja no norte do país, na região sul, não importa a região, meu irmão, Ele vê todos nós. O irmão Aldo vê todos nós. E eu me lembro que ele disse que a igreja estava preparada, e é verdade, conhece muito bem os ensinamentos. E ele também deixou claro que o ministério precisa estar à altura do conhecimento. Eu trouxe palavras dele, recado ao ministério, meu irmão, de muitos anos, que prevalece até hoje, e vai prevalecer até o final. E o conselho sempre relembra também, em aulas ministeriais. Mas hoje, por ser uma reunião, onde estão todo o ministério praticamente, todos os níveis de ministério, pastor, pregador, diácono, diaconisas, regentes, tanto faz titular ou adjunto, coristas, músicos. Então é um momento muito propício para nós sairmos daqui no domingo, após a reunião de Santa Comunhão, cada um se dirigir para o seu lar e pensar, qual o meu valor na obra da igreja? Por que que eu pedi este ministério na obra da igreja? O que eu posso fazer ainda mais para a minha igreja? Note a tônica agora, para a minha igreja. Ou seja, a igreja é sua, a igreja é nossa. Se cada um pensar, o que eu posso fazer de melhor para a minha igreja? Essas mais de 300 congregações espalhadas por grande parte deste país, meu irmão, estaria muito mais avançada. E o ministério estaria muito mais preparado para representar, o irmão Aldo representar a sua igreja, no momento que julgar necessário, representar a direção que até o momento não pode estar em todas. Por isso eu tenho um ministério à altura para levar a palavra, para poder levar o abraço, transmitir, fazer as escalas, cumprir em união, junto com a nossa irmandade. Mas precisa que todos realmente estejam aptos. E aqui eu abro um parênteses. Estar apto não significa ser chefe um do outro. A igreja apostólica, ela não tem chefe. Diaconisa, uma não é chefe da outra. Diácono, um não é chefe do outro. Pregadores também não. A responsabilidade de um obreiro, diácono e diaconisa, em relação ao do pastor, a do pastor é maior a responsabilidade dele. Abro mais um outro parênteses aqui. Na reunião, o pastor, ele é a autoridade maior. É ele que faz as escalas, é ele que determina o ponto de trabalho. Diáconos e diaconisas precisam executar o trabalho qual foi lhe entregue, qual escala foi conferida à sua pessoa. Porém, lembrando as palavras do irmão Aldo, serem unidos,
serem humildes para receber e desempenhar a função. Não existe outro meio de uma congregação crescer se não existir a união em todos os sentidos. Não existe. E nós focamos muito isso, porque é o que foi sempre pedido à igreja: promovam a paz e executem a união. Quando alguém lhe precisar de você para ajudar no desempenho de um trabalho, faça com amor. Estou aqui, o que eu posso lhe ajudar? Palavra bonita, conte comigo. Estou aqui. Quando você pronuncia conte comigo, você dá exatamente a oportunidade da pessoa pedir ajuda. Você está dando a oportunidade de trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Eu estou aqui, estendendo a mão, precisando trabalhar, quero lhe ajudar, preciso que dê oportunidade. Então são esses detalhes, fora outros particulares que serão tratados também, que nós notamos o desenvolvimento de nossas congregações espalhadas por diversos pontos do país. Mas note bem um recado lindo do irmão Aldo, que ele deu ao ministério, sabe quando? Em 1996. Caiu por terra a palavra dele? Não. A palavra de um profeta não cai por terra. Caiu por terra a palavra do Consolador? Não. Muito pelo contrário. Está atuante no nosso meio. Hoje o irmão Aldo nos céus, fazendo aqui um breve relato, ele é muito mais atuante, porque ele pode estar em diversos pontos, em diversos locais ao mesmo tempo. E se nós estivermos unidos a ele, sentimos a presença dele. Sentimos as virtudes dele nos ajudando na execução do nosso ministério. Então ele está muito mais atuante. Junto com o Consolador e com o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, irmãos, a obra é perfeita. Não existe falha, não existirá falha, porque tudo que nós vamos fazer, colocamos o irmão Aldo à frente. Tudo que nós vamos fazer, ele precisa estar à frente. Até mesmo para um pastor se dirigir ao púlpito, seja direto do seu local onde está hospedado, ou apartamento, se ele falar, irmão Aldo, vai à frente, preciso de ti, pode ficar tranquilo, irmão Aldo vai à frente, acompanha, e no púlpito ele vai estar. Você chamou, você pediu, ele vai estar. Mas será analisado toda a conduta dentro e fora da igreja, e a conduta ministerial. Obreiros precisam ser ilibados. Não pode ter nenhuma mancha que denigre o seu ministério. Não pode. Alguém poderá dizer e falar, mas somos falhos, somos seres humanos. Correto. Qual foi a palavra que eu disse no início? Sabedoria. Para não incorrer nos mesmos erros, nos mesmos riscos. E toda vez orar pedindo essas qualidades espirituais. Ouça o que diz a palavra do nosso profeta, que com tanto carinho dirigiu a nós, pedindo o aperfeiçoamento e o aprimoramento. Dirijo minhas palavras
aos obreiros da igreja apostólica, visto que necessito muito de um ministério mais dedicado e melhor preparado para me ajudar. Irmãos, neste primeiro parágrafo, me ajudar em todos os sentidos. Voltando o gancho da primeira palavra, serviço mais simples está ajudando o irmão Aldo. Até o serviço de púlpito, que é da evangelização, transmitir a palavra. Mais simples. Obreiros, um ministério mais dedicado e melhor preparado para me ajudar. Espiritualmente, ele está em diversos lugares. Na época, estando conosco, quando redigiu esta mesma palavra, ele já estava em todos os lugares. Conhecia tudo. Imagine lá na eternidade, onde ele vê todos nós junto com a Santa Avó. Quando saímos para cumprir o nosso ministério, quando saímos de casa para ir para a igreja, ele está vendo. Quando saímos de casa para cumprir o ministério do ensaio lá no coral, ele está vendo. E sabe o que ele faz com tanto amor, com tanto carinho? Coloca anjo à frente para abrir sua estrada, para você chegar lá bem e preparado, para ele poder te ajudar e te dar muito mais. Mas ele prossegue. A obra da igreja cresceu muito. Olha o que ele diz, hein? A obra da igreja cresceu muito em tamanho. E igualmente aperfeiçoou-se grandemente. Grandemente. E a maior parte do ministério da mesma não se aperfeiçoou como é necessário e que seja a altura da igreja. Aqui, meu irmão, às vezes o ser humano pede: eu quero ser obreiro, quero ser um diácono, quero ser uma diaconisa. Procura o pastor que está ali à frente da reunião e diz a ele: irmão, eu quero ser um obreiro, eu quero ser uma diaconisa, como eu faço? O pastor carinhosamente vai dizer: temos uma ficha, fazemos então o seu pedido. O obreiro ou a obreira, a diaconisa, fala: eu amo tanto a igreja, eu quero fazer o de melhor para a igreja. Maravilha, ok, está correto. Passa um ano, passa 2, passa 3, aí vai esfriando. Ah, não era bem como eu queria, não era bem como eu pensava. Aí começa a escolha: eu faço isso, não faço aquilo, eu só cumpro esse ministério e eu não cumpro aquilo. E vai indo, quando menos espera, nem para pegar a escala não comparece. Isso é ajudar o irmão Aldo? Isso é reforçar a sua palavra quando pediu nomeação? Não. Não é. O ministério precisa estar à altura, como ele está dizendo, em todos os sentidos. E às vezes se dá, não é só com obreiros, não. Diácono e diaconisa, não. Até quem tem o ministério de responsabilidade vai até uma altura e depois não prossegue. Nós sabemos o peso. O ministério, meu irmão, ele é visto de dia, de noite, de madrugada, na rua, na sociedade, lá em casa. A maneira que você trata a família também é a maneira que você vai conduzir a reunião. Pensa nisso. Como sabem, diz o irmão Aldo, na época, e o conselho repete, como sabem, temos uma importante obra de pregação e ensinos da doutrina, mas infelizmente muitos de nossos pregadores não cresceram no conhecimento
da mesma, ao ponto de transmitir as palavras, a mensagem ao povo com sabedoria, com sábias instrutivas, como precisa ser, inclusive lendo a mensagem. Romualdo disse: a igreja é uma só, onde estiver. Ou seja, quando ele começou a trabalhar a mensagem pelos boletins, é porque ele conhece o estado espiritual de cada um e sabe o que a igreja precisa ouvir. Então a mensagem publicada é a única mensagem em todas as congregações, porém, com explanações a cargo do pastor, que tem a liberdade de explanar o assunto, desde que tenha conhecimento e altura. E ele nunca permitiu um boletim, por exemplo, paralelo. Vai a mensagem num boletim e eu prego por outro. Aldo nunca permitiu isso. E o conselho não permite isso também. E nós tratamos desses assuntos toda vez que temos oportunidade. Porque nós queremos ver o ministério crescer como semeadores do Evangelho. E queremos que os obreiros tenham ânimo na sua congregação, porque sabe que ali serão todos iguais, como o irmão Aldo sempre quis e determinou. E que ninguém deve fazer o serviço para querer se aparecer. Precisa fazer tudo com humildade para crescer espiritualmente e executar cada vez mais e melhor o seu ministério. Ele diz: temos uma disciplina que é uma defesa para a santificação da igreja, mas muitos obreiros às vezes não entendem as ordens que eu publico, fazem tudo ao contrário. Um dos itens que cabe muito bem aqui são as redes, que também está em pauta alguns tópicos para serem abordados. Nós estamos num período do avanço tecnológico, na era digital. Está tudo certo, está correto, mas precisamos tomar cuidado com as redes sociais. Aqui ele fala sobre as ordens que eu publico, o conselho fala, cuidados com as redes. Não entendem e fazem ao contrário. Se expõem pelo nome, a identificação documental, cargo, coloca pastores e aí começam as redes de relacionamentos. Publicam tudo. E assim é a igreja toda. E o conselho sempre alerta, cuidado. Porque, meu irmão, se não souberem usar, é um risco muito grande de perder a sua fé. Devido aos envolvimentos, horas que perdem de sono, de descanso, para ficar ali teclando, recebendo e enviando. Coisa que nossos obreiros deveriam estar meditando, por causa da responsabilidade do dia seguinte. E os jovens que vão se batizar também estão inseridos nisto. E os que já são batizados também estão inseridos. Porque o carinho nosso é igual para todos. Queremos ver todos progredindo. Todos. A irmandade no geral, e assim por diante. E nessas reuniões festivas, quando temos a oportunidade de reunir centenas, milhares de irmãos, é a oportunidade de nós tratarmos do assunto. Porque os obreiros, quando vão, representam a direção por onde passa.
E aí o irmão Aldo fala: digo-lhes que o ministério da igreja precisa estar à altura da sua obra. Precisa possuir a mesma perfeição que eu, como primaz, e a Santa Avó Rosa, como consolador, damos ao trabalho da mesma. Altura, perfeição, conhecimento da doutrina. Não tem como ter dois tipos de conhecimento aqui. Não tem como. Porque os pastores recebem as mesmas mensagens, as mesma doutrina. Diáconos, diaconisa também, a igreja também, coristas, todos recebem a igualdade. Pensamentos diferentes, interpretação doutrinárias diferente para execução do trabalho, não pode existir. Por isso o boletim chega com antecedência para meditação. Meditar, meu irmão, minha irmã, você, colega de ministério, que temos um carinho imenso por ti, é dobrar o joelho, pedir a Santa Avó: estou aqui com o boletim em minhas mãos, dê-me sabedoria, dê-me entendimento, para que eu possa compreender este recado, porque eu sou um instrumento em suas mãos, para transmitir à igreja o que o Senhor precisa falar. Pregar sempre com alegria, um semblante alegre, um sorriso estampado no rosto, nos lábios, para que a igreja veja que você está bem e que você quer passar exatamente isso para a igreja e fazê-la entender: a mensagem é dos céus, a mensagem é do primaz. Mas ele diz que, em geral, o nosso povo conhece muito bem a palavra. Interessante aqui, olha. Em geral, o nosso povo conhece muito bem a palavra, que é conhecida como doutrina, e merece ouvir mensagens verdadeiramente instrutivas e edificantes, mas nem sempre acontece assim quanto a pregação de alguns pregadores. Contar casos de púlpito, colegas de ministério, não pode. Citar exemplo seu de púlpito, não pode. Não agrega nada à evolução ministerial da igreja, ao crescimento espiritual da igreja, não agrega nada. Então é melhor trabalhar esses temas que saem no boletim. A sua pregação tem que ser qualitativa, produtiva, para atingir o coração do último que está lá no último banco. Uma mensagem bem audível, bem articulada, para que seja compreendida lá atrás. Não pode ser uma mensagem truncada, não pode ser um recado da direção truncado, não, tem que ser com clareza. Como, por exemplo, um hino do coral, ele não pode ser cantado de qualquer jeito, tem que ser cantado articulado, letras assim, bem exercitada, para que quem está ouvindo compreenda aquela mensagem cantada. Posso cantar de qualquer jeito? Senão não vou compreender nada o que a letra quis dizer e o que aquela melodia quis chegar até os meus ouvidos. Então precisa ter exatamente esse contexto, a execução da doutrina, seja ela cantada ou pregada, à altura, para que todos recebam e guardem no seu coração. Note bem, na época, ele dizia que muitas vezes ele precisava alterar um assunto que era determinado para a reunião, por causa da dificuldade de interpretação do tema do boletim, o foco da mensagem. É onde não consegue entender, aí vão pegar um boletim paralelo, que não tem nada a ver, aí não consegue linkar
aquele assunto com o que está no boletim. E ele dizia aqui, olha, os obreiros precisam esforçar-se mais para merecerem mais sabedoria, para receberem mais sabedoria divina, dada por mim, pelo Consolador, para poderem fazer um trabalho verdadeiramente à altura do nome do Consolador. Todavia, para merecerem isto, é necessário que sejam muito humildes, pois sem humildade ninguém poderá ser sábio. Olha que interessante, hein? Sem humildade, ninguém poderá ser sábio no reino dos céus. Precisa ser humilde. Eu li uma, li duas, li três, não entendi. Pergunta. Assim como faz um obreiro que pega uma escala, não compreendi. Pergunte ao seu colega de ministério, qual foi a minha escala mesmo? Aonde eu estou escalado? Qual foi as atribuições que o pastor me atribuiu para executar aqui na reunião? Ok, muito obrigado, você já esclareceu, já ajudou aquela pessoa. Se vira. Você já pensou se um obreiro fala assim, olha, se vira, ou uma diaconisa fala, se vira. Assim como eu sei o meu ministério, a minha responsabilidade, a minha escala, você também deve saber a sua. Irmãozinhos, não trate ninguém assim. Não trate ninguém assim. Entendeu, meus irmãos? Entenderam, obreiros? Você que é diácono, diaconisa na sua congregação, ou mesmo aqui na sede, não trate ninguém assim, não. Ajude. Você tem mais facilidade? Oriente. Ajude. Explique uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Sabe quem vai ganhar? Primeiramente vai ganhar a obra da igreja como um todo. E você, que mostrou a sua qualidade de humildade para ajudar alguém. E que mostrou o seu amor para com aquela pessoa. Aí todos estarão à altura daquilo que o irmão Aldo precisa, para que todos cresçam na estatura? Não. Ele fala aqui, ó, para que todos cresçam igualmente na fé. Pastor, e quem se destacou mais? Quem se destacou, não se orgulhe. Não se orgulhe. Porque se tirar a virtude, você não faz nada. A parte intelectual ajuda, mas sem Deus, sem o irmão Aldo, sem a avó, não faz nada. Recorrer a uma leitura bem articulada, bem expressiva, ok, está correta, mas não agrega nada. Cresçam todos juntos na mesma fé. Aí ele complementa, pois só um ministério que tenha muita confiança em mim, como primaz e no Consolador, poderá fazer um trabalho brilhante e aprovado diante de Deus e do Consolador. Então, quando o conselho publica essas notas em boletim, uma mensagem resgatada do tempo do Santo Irmão Aldo, as ordens publicadas, é para o nosso aprimoramento. É para o nosso aprimoramento. Entendeu? Então veja bem, este boletim, trazendo ele hoje, para o momento presente, a data que nós estamos vivendo, irmãos, o ministério estaria bem longe, olha, no crescimento. Bem longe. Muito longe do conhecimento doutrinário, no conhecimento disciplinar. Ah, pastor, disciplinar. O obreiro precisa ser disciplinado.
Obreiro não pode, por exemplo, tirar a capa da santidade, colocar a capa, que é o blazer ou paletó, só no momento da reunião, mas em casa está de qualquer jeito, ou na sociedade de qualquer maneira. Obreiros, no geral, não pode. Ele precisa ser disciplinado, zeloso, aonde estiver. Aonde estiver. Porque ele representa a igreja. Mesmo lá em casa, ele representa a igreja. Ele representa uma parte do corpo do ministério. Por isso que o irmão Aldo, ele tinha uma tônica assim muito perfeita. O ministério precisa ser um corpo só. Pastores, falar a mesma língua, obreiros, diáconos e diaconisas e outros obreiros também. Pensar sempre da mesma forma e do mesmo jeito. Quero ver a minha igreja crescer. Mas ele diz assim, finalizando esta parte da palavra deste boletim. O que eu preciso de cada um é que ame mais o meu povo. Esse também era um slogan dele. Ame o meu povo, trate bem o meu povo. Diga ao meu povo que eu amo a todas. O obreiro não pode ficar na secretaria, faltando 1 minuto para se dirigir ao púlpito. Ele precisa se preparar lá, sim, mas estar junto com o povo. Atender o povo, cumprimentar o povo, estender as mãos, saudar o povo com carinho. Preparar a igreja para o momento que ele se dirigir aqui ao púlpito, ele possa receber e a igreja, com toda certeza, se ele der o exemplo, a igreja vai ficar igual está aqui, olha. Se passar um besouro lá atrás, eu ouço o zumbido dele. Por causa da reverência, por causa do silêncio. E o obreiro tem condições sim de fazer isso na sua congregação. Mas tem que começar por ele. Por ele. Mas às vezes chegam na congregação, quem é o pastor que está aí? Não sei. O pastor não veio, não demora 2 minutos, já está no púlpito. E aonde estava? Entenderam, meu irmão? Diaconisas, por exemplo, chega na congregação, tem oportunidade de ir para pegar escala de serviço, não vai, mas chega lá e fala com uma colega, ó, pega uma escala para mim, reserva aí para mim, não pode. Para um obreiro passar a escala para o outro, precisa perguntar para o pastor responsável da reunião, se ele pode fazer isso. Se o pastor autorizar, pode fazer. Se o pastor não autorizar, não pode. Não pode reservar escala. Ah, mas pega essa escala para mim. Não pode. Obreiro, mesma coisa. Pastor, qual que é o horário que o obreiro precisa estar na reunião? Obreiro, antes de abrir a porta, 1h30. Os demais obreiros, 1 hora antes de oficializar a reunião. Mas o porteiro, por ele ser o cartão de visita, para receber os nossos irmãos e receber os visitantes, ele tem que estar 1h30. E interessante, né? O porteiro, ele não está só. Se ele estiver numa comunhão, ali do lado dele tem anjo. Tem santo ali ao lado dele. Mas se ele estiver distraído, não estiver atento ao trabalho, aí ele vai estar só. Aí ele vai estar só. Então, meu irmão, pense na sua responsabilidade de obreiro. Executem o seu trabalho. Atenção, pregadores, seja regional ou não. Quando você estiver em uma missão ministerial de ministros de culto religioso, você não pode sair para passear. Não pode.
Você está sob a missão da igreja apostólica. Sua missão é evangelizar, transmitir a mensagem, transmitir a palavra, o recado de Deus, através do irmão Aldo e da sua direção. Então não podem passear, não pode ficar, tem que estar em meditação. Outra coisa, às vezes o obreiro chega e fala: pastor, deixa eu fazer a primeira parte. O pastor tem clemência. O pastor tem o famoso QI, coeficiente emocional. Se emociona, o irmãozinho quer pedir, não pode. A reunião ela é toda do pastor. Não pode deixar outro fazer a primeira parte. E como não pode escalar para fazer a escala, é você que tem que fazer, seja regional ou não. E quando não der tempo de eu chegar na congregação para completar a escala devido ao transporte coletivo, aí você pode pedir ajuda para completar, porque não dá tempo de você já estar aqui. Mas fora isso, você tem que fazer o trabalho. Oriente o obreiro que pediu para fazer a primeira parte, para se preparar. Pode entregar boletim para ele levar, para ler, para se preparar, para depois pedir para fazer um teste. Ou seja, você está dando a mão a ele, você está incentivando ele, você está preparando ele para que ele venha, peça o teste. Você é o representante da direção, pode ajudar um obreiro neste crescimento. Outra coisa que o conselho pede para relembrar: você está de folga. Você está sabendo que na sua congregação é dia de reunião. Tem um colega lá para pregar. É seu dever estar na congregação. É seu dever estar lá e preparado, munido de terno, gravata. Você não sabe o momento que vão precisar de você. Ah, mas é minha folga. Não tem problema, mas é dia de reunião. Precisa do seu trabalho. Você deve participar da escala. Todos juntos, todos, diáconos e diaconisas, para pegar a escala de trabalho. Em relação aos pregadores, pastores, cuidado com as ofertas. Muito cuidado, mesmo quando você se dirige a uma instituição financeira para efetuar o depósito. Cuidado. Veja se preencheu os comprovantes de direito. Se saiu o nome Igreja Apostólica. Irmãos, tem chegado comprovantes de depósitos, escrito igreja, mas não igreja apostólica. Ou seja, contas que não foram processadas ou digitadas corretamente e não foram observadas quando puxou o comprovante. Enquanto está dentro de uma instituição, dá tempo de pedir a correção. Saiu, fica difícil. Então tomem cuidado com as ofertas quando forem depositar, pois está acontecendo também de serem depositados quantias diferentes daquilo que está sendo registrado. Nossa, olha quanta orientação para o nosso ministério. Tudo coisas importantes, tudo coisas fundamentais para o nosso aprimoramento. E só podemos tratar desses assuntos em uma aula, como esta, onde está reunidos diversos, para poderem tomar conhecimento de tudo.
Outra coisa, pastores regionais ou outros itinerantes, ou outros que são escalados como obreiros, o pastor não comparece, faz a reunião. A oração, ela precisa estar com as mãos levantadas. E de preferência, a palma da mão aberta, nunca fechada. O ato de fechar está escondendo algo, é palma aberta. Alma transparente, devem orar com as mãos levantadas. Não podem orar com as mãos no bolso. Outros oram segurando no microfone quando ele está no pedestal. Segura. Não, não pode. Tem que orar com as mãos levantadas. Você está apresentando, você está pedindo a Deus. Posso orar assim? Não. Essa oração cabisbaixa, você faz para você. Agora, orando para a igreja, no púlpito, sempre a mão levantada, a mão estendida, não fechada. Então, são orientações que, além de já termos recebido há muito tempo, e estamos relembrando isto. Coristas também devem orar com as palmas de sua mão aberta e suas mãos levantadas. E às vezes nós percebemos de púlpito que coristas não oram. E às vezes o pastor está orando, estão conversando, estão teclando no celular. Eu costumo dizer, se você estiver mandando um zap para Deus e Ele responder, ok, continue. Mas se não é para Deus, o momento da reunião deve estar desligado. Ou o pastor coloca no púlpito para conferir o horário. Não tem problema nenhum deixar o celular aqui para controlar o horário. Por falar em horário, tem início e tem término de horário de reunião. E precisa ser observado por todos também. Senhores obreiros, mesmo estando sem atividades, são obreiros, não está na atividade de sua reunião, não deve andares na rua com a camisa fora da calça. Você está representando a igreja, todos te conhecem ali naquele translado, todos te conhecem. Olha o pastor lá, olha o obreiro da Santa Avó Rosa. Olha a obreira da Santa Avó Rosa lá. Na reunião, vai toda preparada. Olha na rua como é que está. Eles conhecem, eles sabem. Porque eles conhecem o horário de início e término da reunião e dia de reuniões. Então não pode. Tem que estar à altura de representar a sua igreja. Atenção, regentes também, que fazem parte do ministério. Eu sei que alguns estão ouvindo online. Respeitem a quantidade de hinos nas reuniões. Respeite a quantidade de hinos. O conselho já publicou mais de uma vez em boletins. E não é de hoje. Para a reunião de 1h30, até 4 hinos. Para a reunião de 2 horas, ou seja, até 2 horas, são 5 hinos. O pastor precisa falar. Aí o regente vai me dizer, mas tem pastor que vem para cá, não sabe nem ler direito, então a gente coloca um monte de hino aí para completar o período. Fala isso não, gente. Faz isso não. Por mais humilde que ele esteja aqui no púlpito, ele vai ter uma palavra para você. Pelo menos um recado vai bater no seu coração. Não julgue não. Não preencha o tempo, deixa ele explanar.
Talvez tenha dificuldade na leitura, mas na interpretação e na compreensão, ele vai conseguir transmitir o recado ao seu coração. E você vai embora e vai dizer: puxa vida, mordi a língua. Porque quem vai estar com ele aqui, se ele estiver preparado, dentro do esforço e da humildade dele, é anjos, é santo e é o santo irmão alto. Então dê oportunidade. Reuniões de 1h30 até 4 hinos. Reuniões de até 2 horas, 5 hinos. Pastores regionais e outros, observem a hora de início e de término. Não passe também do horário para não cansar a igreja. Se o seu repertório às vezes não atingir o objetivo, é melhor que pare. Pare naquele horário, reflita, para poder atingir os objetivos. Mas não canse a igreja. Reverência na reunião, valorize o seu colega, não saiam do lugar, não fiquem conversando. Não usem afinar instrumento na hora que o pastor já está no púlpito. Atenção coral, seja na sede ou em todas as congregações. Isso demanda tempo, 2, 3, 4 e até 5 minutos que leva do pastor. Prepare tudo antes. Mesa de som, já deixa o microfone do pastor tudo preparado, para que ele possa transmitir a mensagem. Coristas, não deixem os instrumentos no templo, no lugar, guarde no lugar apropriado. Então note, são itens importantes e belos, que precisam ser retransmitidos para o conhecimento e aperfeiçoamento do nosso ministério como um todo. E você, meu irmão, minha irmã, que veio de outras localidades, você jovem, lembre-se, o conselho tem um carinho muito grande por você. Ao retornar para a sua cidade, coloque em pauta tudo que você ouviu. Você está representando a sua congregação de onde você veio. E com toda certeza, quando chegarem lá, vão perguntar: como foi a reunião? Como foi o batismo? Eu acompanhei a aula aos obreiros online, mas eu queria ouvir de você, como é que foi? Um colega de ministério vai chegar para você e vai perguntar. O que você vai falar? Não sei, enquanto o pastor estava falando, eu estava lá fora, você não vai ter coragem de falar. Não sei, enquanto o pastor estava transmitindo o recado, eu estava distraído. Não. Vamos voltar no que o irmão Aldo diz. Estejam todos preparados à altura do que a obra do Consolador precisa. Todos preparados. Tudo organizado. À altura da obra da igreja do Consolador, do que ele precisa. Entendeu? Pastor, às vezes eu vou para o ensaio, gosto de participar do ensaio, mas o ensaio às vezes torna cansativo, pastor. Você esqueceu que tem coral que tem 4 vozes, tem 5 vozes, e precisa passar todas as vozes para um alinhamento, para estarem preparados. Mas enquanto passa a voz de outro, até chegar na sua voz, vai orando, não conversa, não. Não vai edificar nada conversar. Não vai. Não vai. Tem uma pauta aqui, que às vezes o porteiro fica negociando, comercializando na porta, vendendo. Exemplo, olha, eu tenho um carro e eu quero tanto, se você souber, ou se você se interessar, estou vendendo esse item, se te interessa. E aquele anjo que Deus mandou lá dos céus,
para ficar ao seu lado aí na porta, como é que ele vai ficar? Postura de um obreiro na porta é no centro da porta. Ele é o cartão de visita, no centro da porta. Mas às vezes, pastor, eu estou cansado e eu escoro no batente da porta. Não pode. Pede para um colega te substituir por alguns minutos, ou reveze o período. Se a reunião é de 2 horas, um fica 1 hora, outro fica o restante. Mas não pode ficar escorado na porta. Ele representa a igreja. E os obreiros nas laterais, as diaconisas nas laterais, representam a igreja. Os obreiros que estão escalados na vigilância sanitária representam a igreja. Os obreiros que estão contam coleta representam a igreja. Então todos precisam estar preparados. É como diz aqui para finalizar. Devemos todos honrar o nome da Santa Vó Rosa, o nome do Santo Irmão Aldo, em todas as nossas vidas, e jamais excluiremos esses nomes santos de nossa igreja apostólica. Jamais. Nós devemos honrá-los em toda a nossa vida. Se nós honrarmos este nome, irmãos, vamos crescer. E o irmão Aldo quer que todos cresçam. E nós também queremos, nós do conselho. Entenderam, mamãe? Então, a igreja não tem chefe, cada um no seu ministério, desempenha o seu ministério, sempre em união. Sempre em união. Espere pelo pastor para fazer a escala, seja pastor local, lá da sua cidade, ou os regionais, ou os itinerantes que passam. Esperem ele fazer a escala, porque quando ele chega, a escala daquela reunião já está pronta, ele vai fazer do dia seguinte e da próxima. Mas compareçam para pegar a sua escala de trabalho. Vigiem sobre a obediência da disciplina, mesmo estando nos ensaios. Vigiem a obediência à disciplina, mesmo estando nos ensaios. E os regentes devem exigir esta obediência. Está registrado aqui. Devem exigir. Para que tudo cresça, evoluam à altura do que é necessário. Tudo bem, meus irmãos? Só recapitulando, o pastor deve pregar o que está no boletim. Completar com as suas palavras, mas deve fazer como está no boletim. Se é assunto de festa do irmão Aldo, o foco é o ministério do irmão Aldo. Se o foco é ministério da Santa Vó Rosa, é para falar sobre a Santa Vó Rosa. Agora, se o ministério está falando ali no boletim para assuntos da disciplina, é para tratar o assunto da disciplina, que cabe muito bem quando está falando de mensagem da Santa Vó e da mensagem do Santo Irmão Aldo, pois foram eles que nos deram este legado. Mas não fujam do tema. Tem um outro aqui de 2003, que era no tempo da direção, o irmão Aldo que dava o tema de alguns sermões, ou seja, para que fossem falar da igreja, porque todos precisavam receber por igual. Entenderam? Todos precisavam receber por igual a mesma mensagem. Queridos, estimados, muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho, por poder ouvir a palavra que é dedicada ao ministério como um todo, com a participação
de toda a igreja. Que a Santa Avó Rosa e o nosso querido e santo irmão Aldo abençoe todos vocês no seu ministério, diácono, diaconisa, pregadores, pastores, coristas, músicos, regentes, seja titular ou adjunto. Eu, particularmente, pelo carinho que eu tenho por todos, sucesso no seu ministério. Amém. Antes de nós orarmos, vamos ouvir pelo coral, Semeadores do Evangelho. Essa é a nossa missão como pastor, que é percorrer os campos, levando a mensagem apostólica. Nosso exemplo, nossa vida, faz das vidas pregação, pois quem prega com a vida, produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calor no coração.
Muito bom este hino para o fechamento de nossa mensagem, falando que precisamos de todos, que todos estejam preparados, prontos para lutar, seja na canseira, seja em qualquer período ou estágio de sua vida, estejam sempre aptos. Levantem suas mãos, você tem 1 minuto para orar, agradecer tudo que ouviram, agradecer ao irmão Aldo e pedir o que sentir no seu coração. Podem orar. Bendita e Santa Vó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, estamos finalizando esta reunião ministerial, aula aos obreiros, participação de toda a igreja. Só temos que te agradecer. Gratidão, vó. Gratidão, irmão Aldo, por este momento que foi concedido a todos nós. Aprendemos, ouvimos assuntos importantes sobre o nosso ministério. Como desempenhar, como desenvolver cada vez mais, sempre querendo crescer, acompanhar aquilo que o Senhor sempre nos pediu, andarmos lado a lado contigo. Por isso tem a letra de um hino que diz: estamos contigo, primaz, estamos mesmo. Se não fosse o Senhor, nós não conheceríamos os mistérios dos céus, não conheceríamos a vontade de Deus, a vontade de Jesus e do Consolador, não saberíamos como fazer para ter o ministério falando, executando como o Senhor deseja, cantando, tocando, regendo, pregando ou na obra da tua igreja. Te agradecemos imensamente, primaz, e agradecemos a nossa querida Vó Rosa. Teus filhos estão se preparando para o batismo de amanhã, tanto como candidatos e os pastores que irão auxiliar no batismo, de manhã ou à tarde. Para os candidatos, hora da decisão, decidir de uma vez por toda, ficar com Deus, ficar no reino dos céus, é quando irão fazer o voto. Para os pastores que irão ajudar, sabedoria para executar esse ministério no momento do batismo. Que os anjos e santos estejam ao lado de cada um que irão trabalhar neste momento. E que cada candidato já esteja preparado. E na noite, ao orarem para descansar, que o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa possam ainda preparar mais e mais o espírito desses candidatos e candidatas para descer as águas do tanque batismal. Retornar para o lar, uma nova vida, novo filho de Deus, novo corista, novo obreiro, novo membro na obra da igreja. Maria Santíssima, a Senhora é nossa mãe, é uma mãe que cobre com o teu manto, portanto cobre todos os teus filhos com o teu manto santo. Esses nomes que foram depositados aqui na caixa, eu coloco a minha mão, mas quem dá a bênção é o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a Senhora, Jesus e o Pai. Não sabemos o que esses teus filhos colocaram aqui, o que estão precisando ou necessitando, está nas tuas mãos. Se for de justiça, conceda o que estão te pedindo, dá o de melhor. Agora, os irmãos de São Paulo irão para os lares, guarda na rua, o percurso que irão fazer. Dá uma noite feliz, uma noite de descanso. Dê uma noite de descanso para esses teus filhos que estão hospedados aqui. Que após as 23 horas já estarão descansando. Cada anjo, o anjo protetor, o anjo da guarda, esteja ao lado de cada um.
Irmãos, recebam a bênção de Deus, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu também, pastor da igreja, dou meu abraço a todos os irmãos. Mas eu não posso deixar de pedir ao senhor, irmão Aldo, cuida do conselho. Esteja sempre ao lado, dando sabedoria e entendimento, amor, paciência, para cuidar do teu povo, da tua igreja. Precisamos muito de ti e da Santa Avó. A nossa gratidão. Está encerrada a nossa reunião. Amém.